6 de junho de 1983. O Brasil e o mundo em sua casa com o Jornal da Manchete. Há exatamente 5 anos você ouvia pela primeira vez a abertura do Jornal da Manchete. Não precisou muito tempo para o telespectador perceber que estava diante de algo realmente novo. Um telejornal que não apenas dava a informação mais completa, mas que, além de tudo, falava a verdade. Foi este compromisso com a informação e a verdade que fizeram acreditado o jornalismo da Rede Manchete. Hoje, o nosso jornalismo está comemorando 5 anos. 5 anos de trabalho sério, sempre em busca da verdade dos fatos. E para esta comemoração, nada melhor que um bom jornalismo. É isto que você vai ver agora. Fatos importantes que marcaram estes 5 anos em que a Rede Manchete está no ar. Estes fatos você já viu nos telejornais da Manchete, sempre com a melhor cobertura. Mas alguns deles caíram no esquecimento. Outros tiveram desdobramentos que, pela dinâmica da informação, você nem sempre acompanhou. Pois chegou a hora. É assim que o jornalismo da Rede Manchete comemora 5 anos, mostrando a você o que aconteceu depois da notícia. O ex-governador de Minas, Tancredo Neves, e representando o governo, o ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf. Proclamo eleito presidente da República Federativa do Brasil para o período a iniciar-se em 15 de março de 1985. Sua Excelência, o Dr. Tancredo de Almeida Neves. A bordo do continente eles têm aqui agora estrelas combatentes que anunciam a aurora. São pombas irrequietas, são raízes. A vitória de Tancredo Neves se tornou a vitória de todo o povo que havia ido às ruas pedir eleição direta. A esperança se tornou uma coisa concreta, mas durou pouco. A doença de Tancredo Neves marcou um período de angústia para o povo que acompanhou cada minuto dos acontecimentos. Depois de 38 dias, o que ficou foi um sentimento de perda e uma enorme frustração. No dia 26 de março de 1985, o presidente Tancredo Neves chegava em uma ambulância no Instituto do Coração, em São Paulo. Aqui começou um drama que comoveu todo o país e que só iria terminar 27 dias depois, com a morte do presidente. Ao todo, o presidente Tancredo Neves se submeteu a 5 cirurgias aqui no INCOR. Diariamente, o porta-voz da presidência, Antônio Brito, lia para a imprensa 2 boletins com informações sobre a saúde do presidente. Como esses dados oficiais não eram suficientes e muitas vezes até pouco confiáveis, as declarações das inúmeras autoridades e personalidades que por aqui passavam para visitar a família do presidente acabavam ganhando muita importância. No dia 20 de abril, um dia antes da morte de Tancredo Neves, o doutor Henrique Walter Pinotti dava um quadro geral da saúde do presidente diante das câmeras de televisão e terminava com um sorriso nos lábios, o que deixava uma esperança de que Tancredo Neves ainda poderia se recuperar. Hoje, o doutor Pinotti se recusa a comentar aqueles dias tão marcantes e decisivos na mudança de página da história do país. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração às 10 horas e 23 minutos. Cada dia, essa calçada em frente ao Instituto do Coração ficava mais cheia de curiosos que vinham acompanhar de perto os acontecimentos. Hoje, o que restou daqueles tempos é apenas esse busto que foi erguido em homenagem ao presidente. Na véspera da missa, ele já se queixava e a gente já sabia que ele estava com problema. Mas o quadro em si foi surpreso para mim, porque eu convivi com meu pai durante 42 anos e nunca vi ele ter uma doença, nunca vi ele se queixar de uma dor, de uma gripe. Ele sempre foi um homem muito saudável. O doutor Tancredo manifestou no dia 14 alguma preocupação quando foi internado com relação ao momento político, com relação à posse?
Não, ele, evidentemente, eu conversei com ele já no Hospital de Base de Brasília, e ele achava que não devia, quer dizer, que tinha de ser protelado, e aí ficou uma discussão médica com a vontade dele. E os médicos me comunicaram que não havia condições, que não havia nem condições de levá-lo ou para São Paulo ou para o Rio, que tinha de ser operado naquela hora, porque o quadro que se apresentava já era um quadro bastante grave. Sendo assim, eu conversei com ele, e lembro que conversei com ele, minha mãe, o meu primo Francisco, Aécio, e conversamos, e ele falou, bem, então tem de ser, vamos que seja feito, certo? E o médico sempre colocou a ele que a operação não tinha maiores riscos, que teria risco se ele não operasse, certo? Mas que seria uma operação cercada de todas as seguranças e tudo, porque infelizmente não foi isso que aconteceu. Dr. Tancredo, em Brasília, mostrava-se sempre tranquilo, otimista? Sempre. Meu pai era um otimista nato. E um homem muito tranquilo. Um homem que chegou aos 75 anos, certo? Com a cabeça privilegiada. É um homem que eu posso dizer que foi privilegiado. Como foi para o senhor? Qual foi a emoção que o senhor sentiu com tantas demonstrações de solidariedade durante esses 37 dias de internação do Dr. Tancredo? Dizem que Deus dá o frio conforme o cobertor. Hoje, já se passam 3 anos, foi uma coisa assim para mim surrealista, ao mesmo tempo que no meio da sua internação, eu particularmente sentia, uma coisa me dizia que ele estava num caminho sem volta, padecendo todo o martírio de 7 cirurgias, uma após a outra, e com 75 anos, suportando a todas com estoicismo, com a força de vontade, nunca jamais que eu tenha visto. O sofrimento meu era um sofrimento duplo, porque eu, como cidadão brasileiro, estava acompanhando ali, desvanecer uma esperança colocada na mão de tantos brasileiros. E, como filho, vendo meu pai se esvair. Mas as manifestações de carinho, de solidariedade, que eu e toda a nossa família tivemos, foi, vamos dizer assim, o suporte para atravessar esse quadro, acho que terrível, que nós passamos pela nossa vida.